Temos um convidado especial agora via Skype. A gente vai conversar com o Dr. Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e também divulgador científico. E a gente vai conversar sobre pneumonia, uma questão que deixa a gente sempre de cabelo em pé por ser uma doença grave, né? E também que afeta muitas crianças em muitos casos. Tudo bem, doutor Adriano? Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, minha querida. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aqui. Nosso famoso doutor Derrame, né? Vamos começar explicando para o pessoal a diferença entre pneumonia viral e bacteriana, para a gente conhecer um pouco mais? Vamos lá. Assim, quando você ouve falar de pneumonia, quando você vai num pronto-socorro e tudo mais, geralmente o médico está falando de pneumonia bacteriana, né? O que acontece, na maioria das vezes, é que a pneumonia bacteriana ela não costuma ser uma doença sozinha, ela não costuma se acontecer, ela costuma ser a complicação de outra coisa, geralmente outro quadro respiratório, como, por exemplo, uma gripe ou um resfriado. Então, a pessoa pega uma outra doença respiratória, isso derruba a imunidade dela, faz que o corpo tenha que desviar recursos para lutar com esse invasor, e daí outras bactérias que já estão ali na via aérea, tentando conviver com a pessoa, notam a oportunidade e começam a se proliferar. E daí é que você tem a pneumonia bacteriana, né? O problema é que muitas vezes os médicos também têm dificuldade de diagnosticar isso, saber a diferença de uma coisa e da outra. Então, nem sempre quando o paciente toma um antibiótico de pneumonia bacteriana, ele realmente está com uma pneumonia. Ah, é? Porque existem bactérias diferentes que podem acometer o pulmão também? Ou existem as mais comuns? Sim, a mais comum de cara, de longe, são os pneumococos, que são bactérias que você já está com ela no seu pulmão. Geralmente você vai ter essas bactérias, né, convivendo ali na sua via aérea e elas vão estar mais ou menos empatadas com a tua imunidade. Aconteceu alguma coisa, uma gripe, alguma coisa nesse sentido, cai com a imunidade e elas começam a se proliferar e desenvolvem a pneumonia. Existem outras bactérias que por si só elas são graves, elas são mais agressivas. E daí só de você entrar em contato com ela, você desenvolve uma pneumonia. Isso acontece, é uma coisa mais rara, mas, por exemplo, tem algumas bactérias como legionela, né? A própria tuberculose, né? Que também não deixa de ser uma pneumonia bacteriana. Quando ela entra em contato com o seu pulmão, ela começa a se proliferar sozinha e só de você ter ela, você já vai ter a pneumonia, né? Mas é porque ela que é grave. E tem outras bactérias que é justamente o contrário. Elas normalmente são muito bobas, muito fracas, não conseguem dar pneumonia num paciente normal. Mas daí você pega uma outra doença que derruba demais a tua imunidade, mais do que o normal, e você desenvolve uma pneumonia por ela. Os exemplos clássicos, né, é a micobactéria também, na tuberculose e tal, mas tem também outras bactérias que só causam pneumonia em pacientes com HIV, ou pacientes que possuem alguma outra doença que derruba demais a imunidade, como, por exemplo, pacientes que tomam remédio para transplante, né? Então, você tem, por exemplo, esticiose e outros tipos de bactérias que só acontecem nessa população. E também aquelas bactérias de UTI, aquelas pneumonias que você fala, fulano está na UTI e pegou uma pneumonia de uma bactéria resistente. Essas bactérias de UTI geralmente não dão pneumonia numa pessoa normal, tanto que o médico de UTI não pega ela. É só quando ela entra num paciente muito debilitado, muito enfraquecido, que ela consegue desenvolver pneumonia. Tá, mas quer dizer então que as bactérias mais comuns, que são as pneumococos, mesmo elas podem evoluir sim para uma forma grave e levar esse paciente a óbito, se não acolhido a tempo. Sim, é como qualquer doença infecciosa, o tratamento sempre é inicial. Tipo, antigamente, né, antes dos antibióticos, a mortalidade de pneumonia era coisa altíssima. Você pegava uma pneumonia, era quase que um atestado de óbito. Então, os antibióticos mudaram essa condição. O problema são dois. Não só os antibióticos são muito mal utilizados na prática clínica, né? Então, tem muita bactéria andando na comunidade, que a gente fala, na rua por aí, que já são resistentes. Está travando um pouquinho por causa do sinal, né? A gente está te ouvindo não bem, sei se vocês pode estão me ouvindo. continuar. Agora não. Estamos ouvindo sim. Tá. Aí tá perfeito. Então, tem muitas bactérias que são resistentes aos antibióticos que estão comuns aí na rua, porque o pessoal usou de maneira errada os antibióticos que a gente tem à disposição, como também muitos pacientes não dão bola, acham que é besteira e vai tomar esse antibiótico quando a doença já está muito grave. A mortalidade de uma pneumonia não tratada, mesmo num paciente jovem, é bem alta. Tá. E uma gripe comum, então, pode sim se transformar, popularmente falando, numa pneumonia?
Sim, aí é que o pessoal vem aquelas lendas de pneumonia mal curada, gripe mal curada, ou coisa que valha, né? Esse é o clássico, a pessoa pegar uma doença viral e depois se desenvolver uma bacteriana. O que acontece também é que às vezes a pessoa teve um quadro viral tão leve ou tão curto que já emenda uma coisa na outra. Então a pessoa fica na cabeça dela que ela já começou com a pneumonia, mas geralmente não. O clássico é isso que você falou, a pessoa pega um quadro viral e depois, né, complica com a infecção bacteriana. Isso. Agora a gente está vendo números um pouco preocupantes, né? Agora com esse contato acontecendo novamente entre as pessoas, entre as crianças que estão de volta à escola. Existe alguma questão anormal dentro desses números que a gente está vendo agora, comparando com momentos em que a gente já se encontrava normalmente? Ou esse aumento está diferente, claro, obviamente, do ano passado, em que a gente ficou praticamente isolado em casa, doutor? São as três coisas. Em primeiro lugar, você vai procurar, né, no registro de mortes, registro civil, talvez no portal da transparência, que é o lugar que eu procuro, né, as estatísticas, e você vai ver que de 2020 a 2021 teve um aumento absurdo de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Antes da pandemia, antes da Covid, morte por síndrome respiratória aguda grave era igual a pneumonia. Era aquele idoso que vai para a UTI, por causa de diabetes, sei lá o quê, morre de pneumonia. Era aquela pessoa que não tratou direito uma pneumonia, pega. Era, né, o paciente, né, que é imunossuprimido, que pega uma bactéria também que é muito comum nesses pacientes, que é o Pneumocystis né, só para o pessoal saber que existe, né, que também pode dar em paciente com HIV, paciente transplantado, e morria disso. Agora, mas essas mortes não estão relacionadas à Covid nesse momento? Então, antes de 2019 não estava. Tá. De 2019 para cá, a maioria esmagadora das síndromes respiratórias agudas graves são o quê? São os pacientes de Covid que morreram antes do diagnóstico. Tá. Então você viu um aumento absurdo aí nesses últimos 2 anos, mas que são basicamente pacientes de Covid que morreu sem o diagnóstico de Covid. É isso. Então por isso que teve um aumento tão grande. São os pacientes que ainda não entraram para a estatística. Acredite-se que o Brasil, se a gente for somar as mortes em excesso, aquelas mortes que nem diagnóstico final tiveram, com as mortes de síndrome respiratória aguda grave, o Brasil já passou de 1 milhão de mortos de Covid. Tá. Isso a gente vai saber só no futuro. Mas tem os outros 2 fatores que você disse. O primeiro fator, a gente deixou as nossas crianças, os nossos idosos trancados em casa por 2 anos. Eles não saíram para a rua, eles não circularam. Então, às vezes, até algumas bactérias ou vírus que eles tinham uma certa resistência, essa resistência caiu. Outra coisa, 2019, eu já falei isso num vídeo meu que vai ser essa semana, foi recorde de queda de vacinação no geral do Brasil. Foi um dos piores anos de vacinação como um todo, principalmente em crianças. Então, em 2019, a gente já estava vacinando muito pouco nossos filhos e nossos idosos para gripe e para pneumococos quando tem indicação, porque existe a vacina para o pneumococos. Não tem no SUS, mas em certas situações a pessoa também tem que tomar. Então, quer dizer, já estava uma cobertura vacinal baixa. 2020 e 2021, essa cobertura caiu mais ainda. As pessoas não estavam indo para o posto para tomar vacina. Então, a gente ficou 2 anos trancados, quem é vulnerável, crianças, idosos, pessoas imunocomprometidas, dentro de casa, e estamos jogando elas para a rua sem vacinação e num período onde está tendo um aumento muito grande de circulação, voltando para a escola, voltando para os locais, para festas, bares, restaurantes, mercados. Então, não só o Covid, todos esses outros vírus respiratórios, de gripe, resfriado e as bactérias, vão voltar a circular. Então, a ideia realmente é que você vá ter um aumento expressivo. Então, são as 3 coisas. Tem um pouco de Covid aí que não foi diagnosticado, tem o fato que a gente não está vacinando, né, tal, e as pessoas estão voltando a circular, e tem o fato que 2020 e 2021 teve poucos casos até agora, porque estava todo mundo dentro de casa. Sim. Então a gente também está vendo voltar um pouquinho para aquilo que era antes da pandemia, em termos de gripe e pneumonia. Tinha caído também. Todo mundo usando máscara, todo mundo de casa, caiu muito gripe, caiu muito pneumonia. Na verdade, gripe a gente conseguiu erradicar 2 tipos de vírus do mundo. Que bom! Vamos voltar? A gente conseguiu restabelecer o contato com o doutor Adriano. Eu tenho uma pergunta que inclusive chegou de uma telespectadora, aqui conversando com a gente pelo Instagram, meu querido, o seguinte: muita fake news rolando, né? E aí é importante vocês para ajudarem a gente a tirar essas mentiras da frente, essas notícias mentirosas que circulam principalmente pelo WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais. Algumas pessoas estão dizendo que o uso prolongado de máscaras pode causar pneumonia. Conta pra cara que ele já faz, adoro. Então... Conta pra gente, doutor.
É justamente o contrário. Esse é um dos motivos pelo qual a gente teve um aumento de pneumonias. Quem já viu aquelas imagens do Japão ou do Oriente, já sabe que eles já tinham essa etiqueta que é super assim, maravilhosa, de se eu estou doente, se eu estou com gripe, eu boto uma máscara no meu rosto. Quer dizer, gente, não custa nada, você começou a tossir, você começou a passar mal, você colocar isso aqui principalmente quando você vai para um restaurante, quando você vai para um metrô, para um ônibus fechado, onde você tem o risco de passar para as pessoas. Então, lá no Oriente, eles já sabiam disso e a taxa deles de pneumonia, de infecções em idosos e pacientes imunocomprometidos era bem mais baixa que a nossa. Aqui no Brasil, pré-pandemia, pneumonia era uma das primeiras causas de mortes em idosos, né? A gente acabou de ver agora com o caso, né, da repórter que estava lutando contra um câncer, né? Que ela é uma paciente imunossuprimida e ela morreu de pneumonia. Então, quer dizer, quem passou esse vírus de gripe para ela que depois foi descambar na pneumonia? Alguém, talvez, que não estava de máscara perto dela. Tá. Então, as pessoas já tinham essa ideia de eu uso máscara para não passar para outras pessoas. Não existe nada de que a máscara pode se tornar um meio contaminante. Não porque essa aqui, porque eu estou usando aqui tranquilo, ela é antiviral, então qualquer bactéria também que grude nela, 15 segundos está morta, ela não é mais cara, sei lá, eu pago R$50 num pacote com 50 máscaras, R$1 por máscara, entendeu? Então, quer dizer, não tem como uma bactéria... Essas máscaras descartáveis, elas são antivirais? Interessante saber disso. Tem algumas específicas, essa aqui é. Tem várias marcas que tem laudo do Inmetro, dizendo que elas têm nanopartículas de prata, outras coisas que servem para matar vírus e bactérias. Bom. Não são todas. Mas mesmo a não antiviral, eu usava durante 12, 16 horas no centro cirúrgico, vários médicos usavam, vários profissionais usam. Não existe nenhuma relação de que ela pode prender a bactéria ali. E a bactéria da pneumonia, como eu falei, já está no seu pulmão. O problema é o vírus que outra pessoa passa para você. Então, o que aconteceu com esses 2 anos de pandemia? Nós começamos a usar as máscaras mais, o que já deveria ser feito, e nós começamos a proteger os idosos e as pessoas que têm imunidade mais frágil de outras doenças além da Covid. Protegemos eles de gripe, de resfriados e de pneumonia. Sim. E agora que a gente está tirando as máscaras, eles estão voltando a morrer tanto quanto morriam antes, né? O que é ruim, o que não deveria acontecer, e um pouco mais. Por quê? Porque estão pouco vacinados e estavam pouco protegidos. Mandar um beijo para a Luciana Ferreira, que foi ela que mandou essa pergunta para a gente aqui. Está respondido, então. Agora, a gente pode especular também em cima de sequelas da Covid para esse aumento do número de pneumonia? Porque o pulmão, para quem desenvolveu a forma moderada e grave e se curou, pode ter ficado comprometido, né? Que muitas vezes o que se chama de Covid longa e tudo mais. Isso pode acontecer também da pessoa ficar com o organismo comprometido, debilitado por causa dessa Covid longa e aí desenvolver uma pneumonia? Até nisso a gente pode especular em cima da Covid ou não? Pode, e é mais um dos milhares de motivos para você se vacinar. Já tem trabalhos mostrando que a Covid pode causar alterações na produção de glóbulos brancos e na função de glóbulos brancos de 6 meses a 1 ano depois da pessoa ter pego Covid, independente da gravidade. A verdade é que a gente só vai saber também a real extensão das sequelas da Covid daqui a uns 5, 10 anos. Mas sim, existe a possibilidade de quem teve Covid ficar com a imunidade mais baixa por um período mais prolongado. Tanto que está se olhando para essas pessoas e vendo se elas estão pegando mais pneumonia, mais resfriados, mais doenças respiratórias. E o que a gente está percebendo é que naqueles que ficaram graves, isso acontece. Mas vamos lembrar, quem teve Covid grave vai ficar com cicatrizes no pulmão, usou corticoide em doses muito altas que abaixam a imunidade, e às vezes sai do hospital já usando bombinha de corticoide e tudo mais. Então eles têm vários motivos para isso, mas sim, pode ser que a Covid deixe o pulmão mais fraco. E tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para se proteger, para melhorar a imunidade, de repente o uso de suplementos, ou os cuidados básicos podem ser suficientes já? Não tirar máscara, por enquanto, pelo menos, né? Fazer uma conta de quanto tempo teve a Covid, né? Para ficar mais esperto com relação a isso. Primeira coisa, tá aqui. Máscara, como você acabou de falar. Se a máscara te protege contra a Covid, te protege contra sim, o álcool gel, se ela te protege contra outras doenças, vai te proteger em relação à Covid também. Então, quer dizer, você está usando máscara quando você vai para um ambiente mais lotado, mais aglomerado, você vai para um ônibus, para o metrô, você vai para um shopping.
Então, você se proteger por período maior, já que você teve Covid, é uma maneira de você evitar de ter essas doenças. A questão da imunidade sempre tem a ver com como é que está a sua resistência física como um todo. Então, a alimentação tem que estar boa, a atividade física tem que estar, lógico, se você ficou com sequelas, isso pode ser mais difícil, mas se você teve uma Covid leve, né, volte a fazer a atividade o mais rápido possível, tenha uma alimentação balanceada, mas até agora, tipo assim, um mega suplemento, alguma coisa nesse sentido que vá trabalhar nisso, não. Também controlar principalmente as doenças de base, isso que o pessoal peca muito. O pessoal pega a Covid, esquece que tem diabetes, esquece que tem pressão alta, esquece de perder peso, você tem que estar com tudo aquilo controlado, que isso também derruba muito a sua imunidade. Tem algum estudo relacionando a vitamina D a um organismo mais fortalecido para a aquisição de vírus ou não? Tem a coisa inversa, e daí muito médico vai lá e inverte. O que percebeu é que pessoas que têm uma imunidade mais frágil ou que está com algum quadro debilitado costumam ter valores baixos de vitamina D. Só que o contrário não é verdadeiro. Não quer dizer que, se está baixo e está ruim, quer dizer que é só dar e ficar alto que fica bom. Não. Provavelmente o processo que derruba a imunidade é o processo que consome a vitamina D da pessoa. Então, quer dizer que a vitamina D ela serve como um marcador de saúde. Se eu tenho uma vitamina D boa, quer dizer que eu estou me alimentando bem, quer dizer que eu estou fazendo atividade física, tomando sol na quantidade necessária e tudo mais. Se a minha vitamina D está baixa, pode ser que eu estou pecando num desses assuntos. O que eu tenho que fazer é mudar os meus hábitos de vida como um todo, não só tomar a vitamina D. Já foi mostrado que tomar doses cavalares de vitamina D não dá para você uma super imunidade. Tá certo, então. Vou fazer o seguinte, doutor. Vou dar mais um recadinho e já volto para a gente falar sobre as vacinas. Estamos falando até agora da importância delas, né? E uma novidade a partir de amanhã é a terceira dose da vacina da Covid. Eu dou um recadinho e já volto para a gente conversar sobre isso. Bem importante para a gente divulgar, a partir de amanhã, né, doutor Adriano, a gente tem essa novidade. Algumas pessoas, as pessoas acima de 18 anos, que tomaram a vacina da Covid-19, a segunda dose, há 5 meses, já podem receber a terceira dose. Mas existe um cronograma, um calendário a ser respeitado, né, doutor? Sim, apesar que vai ser a primeira vez que o Brasil vai fazer como outros países, que é de uma idade para tal, tá aberto para todo mundo, né? Tá. É lógico, provavelmente eles vão estar fazendo como fizeram até agora, de lançar por grupos e tudo mais, mas a princípio, pelo anúncio do ministro Queiroga, vai ser, como você disse, qualquer brasileiro acima de 18 anos que já faz 5 meses que tomou a sua vacina. Vamos fazer um parênteses importante, é importante pelo menos para 2 milhões de brasileiros, que quem tomou a vacina da Janssen, entendeu? Se já passou 2 meses que você tomou sua vacina, você já está autorizado a tomar sua dose de reforço de Janssen. Tá. Então, quem tomou a dose da Janssen, agora a Janssen, assim, bem entre aspas, deixou de ser dose única aqui no Brasil. Tá. Então, você tomou uma dose de Janssen, já faz 2 meses, já pode tomar sua segunda dose de Janssen, para daqui, depois de 5 meses que você tomar sua segunda de Janssen, você poder tomar seu reforço também. Tá. Então, quem tomou Janssen que pode não vai ser tomar de só outra, duas, vai tomar de outro 3 laboratório também. nesse caso, né? Depois da segunda dose da Janssen pode ser, né? Tem que ser? Esse é o ponto importante. O Tá. anúncio do Queiroga foi categórico. Tem que ser de outra vacina. Isso não só para Janssen, para todas as outras. A ideia é, os estudos mostram que você misturar vacinas aumenta a imunidade. Então, já que vai dar o reforço sempre vai ser com uma vacina diferente da que você tomou da primeira vez. Tá? Isso no caso Só a terceira dose, né? Isso, a terceira dose. Então, quem tomou AstraZeneca vai tomar Pfizer, quem tomou Pfizer vai tomar AstraZeneca, quem tomou Janssen vai ter que tomar Pfizer lá no reforço, toma a segunda de Janssen, daí lá no reforço daqui a 5 meses vai tomar Pfizer. Quem tomou Janssen não pode tomar AstraZeneca, porque as duas são muito parecidas, é basicamente a mesma vacina. Tá. E um detalhe importante, quem tomou Coronavac pode tomar tanto AstraZeneca como Janssen quanto Pfizer. Tá. Mas não está sendo usado a Coronavac para ninguém como dose de reforço. Muita gente está questionando o porquê disso e o motivo principal não tem estudo. Testaram e fizeram estudos com a AstraZeneca e com a Pfizer. Então, a gente já tem dados para isso. Ok, como não tem estudo com a Coronavac, não está sendo usado. Pode até ser que essa mistura fosse benéfica, porque são vacinas muito diferentes. Mas ainda não está estudado. Mas como não tem estudo, não vai ser usado.
Então é importante que a pessoa exija que seja a terceira dose de outra marca, porque existem casos já relatados, a gente sabe, por exemplo, a pessoa tomou 2 doses da Coronavac e na terceira dose deram Coronavac também. Então é importante que a pessoa, munida dessa informação, faça valer o seu direito e o que preconiza o próprio Ministério da Saúde, né, doutor? Sim, na verdade, o que era antigamente uma sugestão, agora meio que virou uma obrigação. Já deveria ter sido obrigação de lá atrás. O que vai acontecer, talvez, é quem já tomou 3 iguais não vai tomar uma quarta. Por exemplo, alguns profissionais de saúde, eu já tomei minha terceira dose. No caso do meu foi diferente, mas teve um colega que tomou igual. Muito idoso tomou Coronavac. Daí, esse idoso agora pode ir para o posto para tomar mais a Pfizer? Não precisa. Tá bom. Já, no caso, a terceira dose, como eu disse, provavelmente também da Coronavac, vai aumentar a imunidade dele. Pelo menos para esses próximos meses aí, dezembro, janeiro, fevereiro, que é importante que essa imunidade esteja mais alta coberto, possível. Né? Tá certo. Ele já vai estar coberto. Tá bom, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, meu querido. Só mais um detalhezinho, que é importante também frisar, é como você falou, está tendo muito desencontro ainda, porque até agora eles não lançaram o calendário. Então não é para ninguém correr para o posto de saúde até agora, claro. Aguardar. Tendo novidades, a gente vai anunciar tanto aqui na revista, quanto lá no meu site. Tá certo. @doutor.derrame, obrigada mais uma vez pela sua participação, meu querido. Até a próxima, viu? Tá certo.